paz e graça, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Hora Juvenil. Programa este que sempre bate à porta da sua casa com o objetivo de lhe trazer a palavra de Deus de uma forma juvenil, de jovens para jovens. Sejam todos bem-vindos a esta edição do programa Hora Juvenil. Aqui vos fala Ana Gomes e hoje não faremos diferente, traremos algumas coisas concernentes à palavra de Deus para o caro telespectador em casa, jovem, adolescente. Pode chamar sim o seu vizinho, pode chamar o seu colega, o seu primo, o seu irmão, para que também possa fazer parte desta hora juvenil e assim aprender da palavra de Deus. Porque tudo quanto temos ensinado neste programa tem a ver com o que o apóstolo nos tem ensinado em conferências. Estamos aqui a falar da sexta conferência Jovens Adolescentes Produtivos. Esta que foi a última conferência dada pelo apóstolo Honório para todos nós, jovens e adolescentes do mundo inteiro. Como eu já tinha dito nas outras edições, pode sim ir à livraria Kingdom e adquirir o DVD que fala tudo quanto o apóstolo ensinou nesta sexta conferência Jovens e Adolescentes Produtivos. Não percas mais tempo, vá à livraria e adquira o seu DVD. Porque sempre estou acompanhada, tenho aqui o painel, sim, recebo aqui um painel muito especial. Estou a falar da irmã Paula Schileng, do irmão Gerson Nhantumbo e da irmã Vânia Cavel. Hoje eles que irão partilhar com todos nós a palavra de Deus e tudo quanto o apóstolo Honório nos tem ensinado em conferência. Vou dar este momento a eles para que possam saudar aos caros telespectadores aí em casa. Muita paz. Irmã Paula, como está? Paz. Muita paz a todos os irmãos que estão neste momento a acompanhar o programa. Sinto-me bastante agraciada por cá estar outra vez. Muito obrigada, irmão Gerson. Paz, como está? Shalom, paz, irmã Ana e as irmãs aqui do painel. Eu estou bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, por esta oportunidade. Jovens e adolescentes, fiquem ligados ao programa, que será uma bênção. Amém. Muito obrigada, irmão Gerson. Irmã Vânia, paz, como está? Paz, irmã Ana. Saudar ao painel. Saudar ao caro telespectador aí em casa. Agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos fora dada pelo apóstolo e pela pastora de compartilhar os ensinamentos que aprendemos do mesmo apóstolo e nós agradecemos bastante pela honra de estarmos aqui e exortar ao caro telespectador, abre o teu coração, que Deus, por meio de nós e do Espírito Santo, Ele vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigada. Sim. E como Deus é que nos trouxe neste lugar, Ele que nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, iremos entregar este momento a Ele em oração. Convido a irmã Vânia para que nos dirija em uma oração. Oremos. Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua bondade e Tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada por estender a sua mão misericordiosa sobre nós. Obrigada porque em meio a tantas dificuldades o Senhor sempre esteve conosco. Obrigado pela sua presença nas nossas vidas. Entregamos, Pai, este programa nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos use para a tua glória e capacite grandemente a todos nós, Pai. E abra o coração e a mente de todo o telespectador onde estiver, para que esta palavra tenha domínio em seu coração e que sejam eles transformados por meio do teu Espírito. Nós te agradecemos, ó Pai, te invocamos e te louvamos, te bendizemos, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Irmã Paula, o que são valores morais? Valores morais são um conjunto de regras, de normas que nós adotamos como nossos e são esses valores que vão regular a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter. Ele é regulado pelos valores que nós adotamos como nossos. Obrigada. Muito obrigada, irmã Vânia. Tem algo a dizer quanto a essa questão? Muito obrigada. Eu concordo plenamente com o que o irmão Gerson e a irmã Paula disseram. Os valores morais daquilo que nós aprendemos do apóstolo são um conjunto de normas que vieram para regular a vida do homem em sociedade. Porque o homem, ele já nasce com esses valores dentro de si. Mas para serem descobertos e serem autossuficientes dentro da vida do ser humano, ele precisa implementar. E a implementação dos mesmos valores será preconizado com a forma como ele há de viver em sociedade. Porque o homem, ele precisa viver numa sociedade estabilizada, uma sociedade normatizada, uma sociedade em que é vinculada pelos mesmos valores morais. Então, esses valores vêm catapultar
catapultar o homem a ter uma interação sólida com o outro ser humano, e por meio disto nós teremos o homem dentro de uma sociedade inserida com normas, e aí teremos a ética e a moral que vão vigorar e vão levar este mesmo homem a viver numa estabilidade associativa com outros homens. Muito obrigada. Muito obrigada. De certo que lá em casa temos jovens, adolescentes que nos veem a partir da Ásia, que nos veem a partir da América e dos outros cantos da África. Será que os valores morais são recebidos em todos estes lugares do mundo, irmão Gerson? Sim, os valores morais, todas as sociedades têm os seus valores. Por exemplo, existem certas práticas que nós temos aqui em Moçambique, que se nós viajarmos, por exemplo, para a Tanzânia, lá essas práticas podem ser consideradas como não normais, como até podem chamar-te de antiético. Você não é ético, não tem ética, mas porque os valores podem ser diferentes dependendo das zonas onde as pessoas estão a viver. Por exemplo, eu tive um docente que ele contava-nos sobre, estávamos a estudar sobre a ética e a moral. Então ele explicava, ele deu um exemplo, ele disse que já esteve num país em que, pronto, ele estava andando assim pela rua e ele descobriu que as pessoas assim soltavam gases naturalmente, faziam um barulho e tal, e para eles era uma coisa normal, e ele não estava habituado. Primeiro ele estranhou, mas depois percebeu que aquilo era normal para eles. Por exemplo, há sociedades, há povos em que os homens cumprimentam-se, dão-se beijinhos, sim. e para eles é uma coisa, são hábitos. Mas no que concerne a nós como cidadãos do reino, o apóstolo ensinou-nos sobre valores e princípios que nós, como jovens, devemos seguir para nós vivermos de acordo com a cultura do reino de Deus. Por exemplo, nós estamos aqui a falar de como ser um jovem com valores num mundo corrompido. Sim. Todos os dias nós nos deparamos com situações em que para o mundo são situações normais. Pronto, as pessoas vivem assim, o hábito das pessoas é viver assim. Por exemplo, hoje quando eu vinha para cá, cruzei-me com um grupo de polícias, eram mais ou menos 6. Então eles estavam numa rua e mandaram-me parar. Eu parei e ele conversou comigo, exigiu-me alguns documentos e eu dei-lhe os documentos. Depois ele perguntou, esse é o apóstolo Honório? Eu disse que sim. E ele disse assim, peço para dizeres a ele para me abençoar. Eu disse, está bem, mas eu não tenho como falar com ele. Eu disse, ainda assim, peça a ele para me abençoar. Eu disse, está bem. Depois ele disse, estão aqui os seus documentos, pode ir, mas dê-me lá aquela água. Eu perguntei, que água? Ele disse, aquela água para eu ficar aqui com ela. Eu disse, eu não posso. Jesus disse que, eu disse a ele, Jesus disse, quem tem sede, venha e beba. Amém. Então, nós já temos a palavra e tudo quanto o Senhor precisa. Ele riu-se, depois disse, tá bom, tchau. Então, esse tipo de coisas, nós vivemos com elas todos os dias. Nós nos encontramos em situações em que você fez nada, mas é obrigado a tirar algum valor. Por exemplo, você pode cometer uma infração inconscientemente. E num país como o nosso, de como as coisas estão, você pede desculpas. Nós sabemos que um pedido de desculpas pode muito bem ser aceito. Por isso que existe o pedido de desculpas. Eu peço perdão, eu não fiz por mal, isso não vai se repetir. Você cometeu aquilo inconscientemente. Mas na nossa sociedade, parece que para o seu pedido de desculpas ser aceito, é preciso dinheiro. Parece que pedir um favor é preciso dinheiro. Quer dizer, não é comum hoje em dia você chegar a alguém e pedir-lhe um favor. Peço que me faça isto, isto, aquilo. Então, se a pessoa não te conhece, simplesmente vai te cobrar alguma coisa. Mas isso seria muito normal. Alguém pedir-lhe um favor e você fazer. Ok, nós analisamos, dá ou não dá, tudo bem, dá. Eu estou em condições de fazer isso, eu posso muito bem fazer, mas muitas vezes o que vais me dar em troca? O que eu vou ganhar com isso? E quando alguém te pede desculpas, está bem,
desculpas só, tem que ter alguma coisa. Então, mas nós, como jovens, eu me recordo o apóstolo já nos disse que nós devemos fugir dessas coisas. Ele nos ensinou naquela conferência de 2016. Ele inclusive disse uma coisa. Ele disse: jovens, não deem dinheiro polícias. Por exemplo, se você está a conduzir e te passam uma multa, é preferível pagar a multa, porque a multa, esse dinheiro vai entrar para o Estado e não dar. E o apóstolo também já ensinou, quando ele falava sobre o caráter, ele disse que nós contribuímos para a corrupção, porque às vezes a pessoa nem quer receber aquele valor, mas você sai de casa, não tem documentos, você anda, e quando você lhe encontra, e o apóstolo falou assim mesmo, você confia no valor, no dinheiro que tem no bolso, diz, eu vou dar a ele, e pronto, ele acaba aceitando por causa disso. Então ele já nos ensinou a nós fugirmos da corrupção, neste sentido, em muitas outras coisas que nós temos vivido aqui nesta sociedade. Amém. Muito obrigada. Irmã Paula, tem algo a dizer? Como o irmão Gerson havia dito, os valores eles variam de sociedade em sociedade. E ele muito bem disse que o que é normal para nós pode não ser normal para as pessoas de outras sociedades. Mas nós somos jovens adolescentes do reino, nós devemos compreender que nós estamos inseridos num reino. Então, há certos valores que nós devemos adotar. E esses valores, o apóstolo vem passando para nós a cada conferência, a cada culto. Ele vem ensinando que nós devemos ser jovens de valores. E este foi um dos princípios da conferência Jovens Adolescentes Refletores do Reino, onde o apóstolo diz que nós devemos ser jovens de valores. Os nossos valores, eles não podem ser negociáveis. Um certo homem disse uma vez: se você não tem princípios pelos quais está disposto a morrer, você não está pronto para viver. Então, os nossos princípios não são negociáveis. Há certas situações que nos aliciam porque há um certo benefício que poderá provir dessa situação, mas nós devemos ter em conta que os nossos valores não têm preço, não são negociáveis. É sim ou sim, não ou não. Obrigada. Muito obrigada, irmã Vânia. Qual é o seu posicionamento? Temos jovens de diversos cantos do mundo. Será que esses valores são aplicados da mesma forma? Eu concordo plenamente com o que o irmão Gerson e a irmã Paula disseram. O apóstolo, quando ensinava acerca deste princípio, ele dizia: nós vivemos numa sociedade muito ferida, em que os mesmos valores morais que foram estatuídos pelos homens estão a ser degradados por causa da ganância exacerbada dos homens que estamos a ver hoje. E o apóstolo enfatizou dizendo: nós, como cidadãos do reino dos céus, nós temos de adotar uma cultura diferente para podermos trazer a vida a esta sociedade que está aleijada. Porque o apóstolo diz: nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A forma como este mundo se comporta, nós não podemos nos comportar, porque o nosso reino não é daqui. Foi a mesma palavra que Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é daqui, ele vem do céu. E se Jesus disse essas palavras, quanto nós, jovens, nós podemos também aplicar este princípio. Porque como o irmão Gerson e a irmã Paula bem disseram, cada sociedade tem um estilo de vida. E o estilo de vida que cada sociedade assim que adota não é o mesmo que nós, como moçambicanos, nós que estamos dentro desse estado moçambicano, podemos adotar. A cultura que se vive no Brasil, a cultura que se vive nos Estados Unidos, República Checa, entre outros, não é o mesmo valor, não é a mesma norma que nós, os moçambicanos, podemos adotar. Por exemplo, em Brasil é normal para eles andarem seminus, andarem de coisas curtas, porque a cultura deles permite isso. Mas para nós é diferente, porque nós somos africanos e nós somos moçambicanos. E, acima de tudo, dentro de nós existe uma cultura que foi enxertada por meio da palavra de Deus. Porque o apóstolo bem disse: cada reino tem sua cultura. E o nosso reino, sendo ele dos céus, nós pertencemos a este reino. Porque nós não vivemos numa democracia. Democracia só acontece em repúblicas. Temos República de Moçambique, que é o nosso estado, temos República Checa, que é o outro lado, e várias repúblicas. E essa democracia acontece porque o povo escolhe o que eles querem,
dizem isto não, isto sim, porque nós temos aí dois fatores, que temos demo, que é o povo, e cracia, que é o governo. Então, quando juntamos esse aparato, fica democracia, que é o governo do povo, onde o povo decide quem pode ser eleito para governar esse Estado, quem não pode ser eleito, qual é a lei que nós podemos aplicar para sancionar uma determinada área, entre outros. Mas nós, como pessoas diferentes, estamos dentro desta república, sim. Nós pertencemos a um Estado, sim, por esta razão que cada um tem seu bilhete de identidade e a república a que aquela pessoa pertence. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade em que precisamos vestir, comer, trabalhar. Então, nós temos um corpo físico que precisa ser alimentado com uma comida física, mas nós sabemos que dentro de nós carregamos algo sobrenatural, que é aquilo que nos conduz a cada dia. Esta visão que Deus quer para nós, que nós não nos comportemos como seres humanos quaisquer. Tudo bem que dentro de nós existe um espírito. Este espírito é coberto pelo nosso corpo físico. Mas o nosso corpo físico, ele deve ser também dominado pelo Espírito Santo que Deus deu a nós. Por isso nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos revestir da couraça da justiça, que é essa que Deus deu a nós por meio do seu Espírito, para podermos viver em domínio e em regras. Porque essas regras que foram estabelecidas pelos homens de antemão vieram com Deus, mas ao longo do tempo foram revertidas por causa da forma como cada um quer viver. Mas a nossa forma original é essa que Deus estabeleceu para nós. Devemos viver com regras que vão de acordo com a palavra de Deus, porque não adianta todos os dias nós cantarmos: eu não sou deste mundo, eu faço parte do reino dos céus, enquanto a cultura deste reino, este reino físico, é que ainda nos corrompe. Nós não podemos nos deixar ser corrompidos pela cultura que se vive cá neste reino físico, porque nós pertencemos ao reino dos céus. A palavra de Deus diz, Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus são permanentes. Se são essas palavras que são permanentes dentro de si, não te apegues às coisas deste mundo, não te apegues aos valores e as regras que este mundo estabelece, porque este mundo, como o apóstolo disse, ele está ferido. Mas se nós resgatarmos a forma original que Deus quer que vivamos por ela, nós iremos triunfar na graça e na grandeza de Deus. E muito obrigado. O que o painel esteve aqui a ensinar-nos, o que esteve a abordar, lembrou-me um dos ensinamentos da última edição do programa da Hora da Intercessão com a pastora Jennifer. Ela esteve a falar da competição, tanto nas escolas, assim como no trabalho. Será que essa competição que acontece hoje em dia entre jovens, também como adultos que estão inseridos numa sociedade, no trabalho, quer ser na escola, no negócio, tem a ver com a falta de valores morais, irmão Gerson? Competição. O apóstolo, ele, nesta última conferência, ele falou-nos que é bom nós termos adversários, sim, porque dava exemplo de negócios também, porque isso estimula-nos a darmos o nosso melhor. A competitividade é uma boa coisa, mas há situações em que nós não precisamos de estar a competir com uma outra pessoa. Nós simplesmente devemos dar o nosso melhor, devemos dar o nosso contributo. O fato de duas ou mais pessoas estarem a competir não quer dizer necessariamente que haja falta de valores morais. Por exemplo, nós os quatro aqui podemos competir podemos estar inseridos dentro de uma competição e nós sermos os competidores. Sim. Mas isso não quer dizer que temos falta de valores morais. Mas agora, existem aquelas situações em que duas pessoas ou mais estão a competir por uma determinada coisa e um outro usa certas coisas que não vão de acordo com a palavra de Deus para sair-se vencedor, ou para assumir assim um lugar de liderança, ou para ganhar destaque, ou para ser cada vez mais visto. Isso tem acontecido
muito no local de trabalho. As pessoas querem ganhar destaque aos olhos do superior. E muitos hoje não têm pautado pela boa conduta de trabalhar, dar o seu melhor, esquecer os outros de simplesmente dar o seu melhor, que Deus vê aquilo que nós fazemos, não importa se o homem está a ver ou não, mas Deus sabe, Deus sempre vai recompensar. Então, por exemplo, mesmo dentro da igreja existe competição. Algumas pessoas querem competir, querem ser mais vistos porque tem que ver que eu que faço melhor isto, porque eu dei mais, porque eu tenho isto, porque eu danço melhor, porque eu canto melhor, porque eu estou sempre aqui, eu quero estar sempre à frente, porque eu venho mais à igreja que os outros. Então, isso, de certa forma, acaba violando aqueles valores e princípios que nós recebemos, que o apóstolo ensinou-nos como sendo valores e princípios que nós devemos viver de acordo com eles para estarmos bem enquadrados no reino de Deus. Então, a competitividade é boa, sim, mas nós devemos ver onde, com quem e como estamos a competir. Não há razão, por exemplo, nós os três estamos aqui no painel. Não há razão de estarmos a competir. Existem pessoas, por exemplo, é normal, é comum, já vi, por exemplo, num programa de televisão, dois apresentadores estarem a competir. Mas se são colegas de trabalho, qual é a necessidade de estarem a competir? Se são colegas, deveriam dar o seu melhor para que o programa avance, para que a empresa avance e todos saiam a ganhar. Porque mesmo dentro de uma equipe, por exemplo, nós temos, por exemplo, uma equipe de futebol, existem os jogadores que, em termos de aptidões, são os melhores. Mas esse jogador que, em termos de aptidões, é melhor que os outros, não pode jogar sozinho. Precisa do resto da equipe, porque por mais que ele seja muito bom, ser uma equipe, ele não pode chegar longe, não pode ganhar títulos individuais e coletivos. Então, nós precisamos de estar bem enquadrados no trabalho, na escola, nos negócios, em tudo quanto nós fazemos. Nós devemos saber que a união faz a força. Eu quero ser o melhor, sim, mas o apóstolo já disse, na última conferência ele disse, todos vocês vão receber a graça, mas é claro, vocês não vão brilhar da mesma forma. Exatamente. Ele disse, olhem para o céu, vejam as estrelas, cada estrela tem o seu brilho. Existem estrelas que brilham mais, estrelas que brilham menos, tem a estrela cadente, e depois temos a lua lá. Então, todos nós devemos de brilhar, mas cada um tem o seu brilho. No lugar de competirmos, nós podemos nos unir e termos uma sociedade, um ambiente melhor para todos nós. Amém. Muito obrigada, irmão Gerson. Irmã Paula, quais são os valores que nos guiam, que nos vão guiar depois de aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte do reino de Deus e existe um leque de princípios que nós devemos seguir. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz para o mundo. Então, como luz do mundo, nós devemos ter princípios que vão iluminar os que estão à nossa volta, que não têm o conhecimento que nós temos. Então, nós devemos ser jovens com temor do Senhor, sobretudo, que é o que há de mais falta, que é o que a sociedade carece, que é o temor do Senhor, principalmente. Temos ao longo da Bíblia exemplo de pessoas que não abriram mão desse valor que era o temor do Senhor. Os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles preferiram dar a sua vida pelo princípio que eles haviam adotado, que era de temer a Deus, sobretudo. Nós devemos ser jovens que conhecem a Deus. Nós devemos buscar conhecer a Deus como nosso princípio. Deve ser o nosso princípio, deve ser a nossa busca. Conhecer a Deus pessoalmente. Não conhecer a Deus pelo que a irmã Ana disse. Não conhecer a Deus pelo que o irmão Gerson disse. Mas conhecer a Deus porque é o que Deus se revela para si. Como alguém perguntou uma vez, o Deus, foi apóstolo um dia, perguntou, o Deus de Daniel é capaz de livrar do fogo, o Deus de Mesaque, o Deus de Daniel é capaz de livrar dos leões, o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego é capaz de livrar do fogo, e o seu Deus é capaz de quê?
Nós só poderemos responder a essas questões se nós soubermos realmente quem é o nosso Deus. Amém. Nós devemos ser jovens íntegros. Amém. Essa também é uma das coisas que carece que a sociedade carece. Íntegros, nós devemos saber que nós somos o que nós dizemos. Se nós prometemos, nós temos que cumprir, porque nós somos as nossas palavras. Devemos ter a nossa palavra como honra. A nossa palavra deve ter peso, deve ter honra. Nós devemos ser jovens disciplinados, porque sem disciplina nós não poderemos chegar muito longe na vida. Devemos ser jovens que têm como princípio amar as pessoas para além do dinheiro, para além das coisas. Devemos parar de usar as pessoas e dar valor às coisas. Devemos dar mais valor à pessoa humana, porque é a coisa mais valiosa para Deus. Devemos ser jovens de oração, porque sem a oração nós não poderemos chegar longe, não poderemos ver Deus agir nas nossas vidas. Esses são princípios que nós devemos ter. Obrigada. Amém. Muito obrigada, irmã Paula. Chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos a um brevíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes. Não saia daí, que este programa é mesmo feito para si. Até já. Se está à procura de material para o seu crescimento espiritual, abrimos para você Livraria Kingdom. CDs e DVDs de ensinamentos diversos, cânticos espirituais, louvores da Banda das Nações, livros evangélicos da autoria do apóstolo Honório Kutana. Visite-nos na província de Maputo. Estamos na Matola Rio, Avenida da Namacha, esquina com a Rua da Mozal, primeiro andar. Contacte-nos. Alimenta sua alma, adquirindo o mais recente livro do apóstolo Honório Kutana, intitulado Os 4 Mistérios Básicos do Crente, Segredos da Grandeza do Reino de Deus. O livro está à venda na Livraria Kingdom, na Avenida da Namacha, esquina com a Rua da Mozal, primeiro andar, Matola Rio, província de Maputo. Os 4 Mistérios Básicos do Crente, Segredos da Grandeza do Reino de Deus. Um verdadeiro presente espiritual escrito por o apóstolo Honório Kutana. Adquira o seu. A minha fé. Enriqueça o seu coração de luz e amor com os louvores da adoração a Deus do novo CD da pastora Jennifer Kutana. Intitulado O Meu Coração. O disco está à venda na Livraria Kingdom, na Avenida da Namacha, esquina com a Rua da Mozal, primeiro andar, Matola Rio, província de Maputo. Jesus, eu te amo. O Meu Coração, alimento para o espírito, já à venda. Adquira o seu. Minha alma. Residencial Céus Abertos. O cantinho ideal para se hospedar, com quartos climatizados, decorações para lua de mel, internet, restaurante, parque de estacionamento, transporte garantido do aeroporto até o residencial, com uma equipa qualificada para oferecer serviços de qualidade. Faça sua reserva através do número Residencial Céus Abertos. Um lugar para desfrutar da presença de Deus que poderá mudar a sua vida. Shalom, shalom, estamos de volta à segunda e última parte do nosso programa. Estamos aqui a falar de como ser um jovem com valores no mundo corrompido. Nosso painel esteve aqui a nos falar do que são os valores morais, quais são os valores a adotar após aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Também nos falaram da falta dos valores morais na sociedade, o que vem a causar competitividade não saudável, porque há competição sim saudável. E vamos falar nessa segunda parte ainda mais acerca dos valores morais na vida de um jovem do reino neste mundo corrompido. Então eu vou para o irmão Gerson e lhe faço a seguinte questão. Os valores morais são vitalícios? Se sim, por quê? Muito obrigado, irmã Ana. É assim, nós ao longo da nossa vida, nós teremos diferentes valores. Por exemplo, se eu
nós até podemos categorizar os valores. Por exemplo, se eu estou no trabalho e no trabalho eu sou um profissional, bom profissional, é um valor. Mas, no entanto, eu não posso carregar aquele profissionalismo para casa e chegar a casa e comportar-me diante da família como aquele profissional que eu me comporto lá no trabalho. Em casa, eu tenho uma outra forma de estar, tenho uma outra forma de viver. Então, existem, até as pessoas podem perguntar, dizer, mas olha, eu conheço a irmã Ana, eu estive com a irmã Ana no trabalho, afinal em casa ela é assim, olha, eu sou a mesma pessoa, mas eu sei separar, sei dividir os ambientes. Então, mas com isso, não quero dizer que quando nós estamos, por exemplo, na igreja, devemos nos comportar bem, depois quando saímos da rua, comportamos-nos mal. Só que nós devemos saber dividir e separar os ambientes, saber o que eu posso falar. Aqui eu posso falar desta forma, mas, por exemplo, se eu estou em casa, estou com a minha esposa, eu posso falar de uma outra forma. Posso usar um outro tipo de linguagem menos profissional, posso falar sobre diversos assuntos também. Então, nós temos, por exemplo, valores e princípios que o apóstolo nos ensinou. Por exemplo, a irmã Paula esteve aqui a falar de amar mais as pessoas do que o dinheiro. Isso é um valor que é vitalício. Nós devemos carregar para toda a vida. Ser honesto. Nós devemos ser honestos toda a vida. Por exemplo, se nós estamos a dizer assim, ser produtivo, nós devemos ser produtivos toda a vida. E essa questão nós já aprendemos que não tem nada a ver com a idade, com posição, status social. Isso tem a ver com aquilo que nós decidimos fazer, com a graça que nós recebemos de Deus. Então, a irmã Paula esteve aqui a falar de conhecer a Deus, esteve aqui a falar de oração. Oração, nós devemos orar toda a vida e todos os dias, a toda hora. Não é uma coisa que nós devemos dizer, olha, eu fiz hoje e daqui a uns 5 anos tudo bem, não preciso de orar mais. Não, esses valores do reino de Deus que nós aprendemos do apóstolo, nós devemos carregá-los para toda a vida. Porque é importante nós vermos que nós aqui estamos a falar de valores morais e nessa perspectiva de ser cidadão do reino de Deus. Existe, por exemplo, em sociedade, diz-se assim, por exemplo, é proibido vender bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Sim. Mas isso não é aplicável a nós. Aqui não há menor de 18 anos, menor de 50 anos. É proibido comprar bebidas alcoólicas. Você é crente, é cristão, não pode comprar, não pode vender. Nós, por exemplo, encontramos alguém que diz beber com moderação. Mas para nós isso não é aplicável. Nós não podemos, ninguém pode chegar a mim e dizer, olha, Gerson, beber com moderação. Mas beber com moderação, eu não preciso de beber. Então, tem coisas que são aplicáveis em alguns lados e nos outros lados simplesmente não são. Em sociedade, no mundo, nós encontramos diversas situações em que casamentos, por exemplo, homossexuais tendem a ser, por exemplo, em alguns países europeus são coisas normais, mas para nós aqui não são normais. Durante muito tempo, o apóstolo sempre nos ensinou sobre o caráter e a reputação. E ele sempre disse que é bom nós termos um bom caráter, porque reputação é aquilo que as pessoas pensam, falam de nós, dizem acerca de nós, mas caráter é aquilo que nós somos. Mas chegou um certo dia que ele disse que agora preservem também a vossa reputação. O vosso caráter é importante sim, mas aquilo que as pessoas dizem sobre vocês também é importante. Por quê? Porque o nosso coração, quem vê é Deus. Deus conhece o nosso coração. Porque se a irmã Vânia é uma boa pessoa, Deus é quem sabe que ela é boa pessoa. Quando eu encontro a ela na rua, eu não vejo o coração dela. Eu hei de ouvir aquilo que as pessoas disseram acerca dela. Eu hei de ver aquilo que ela está a fazer. Então, agora,
a reputação também é importante, porque há oportunidades que nós podemos perder Isso é por verdade. causa de uma má reputação. Mas você tem um bom caráter, mas a sua reputação está manchada. Então, há oportunidades que você pode não ter em sociedade. Por mais que você tenha um bom caráter, se a sua reputação está manchada, você pode perder. Então, os valores morais, nós devemos carregá-los para toda a vida. Aqueles princípios, valores que nós recebemos do apóstolo, os valores, princípios do reino de Deus, nós devemos carregá-los para toda a vida. E é importante nós sabermos viver em sociedade, mas sempre pautarmos pela boa conduta e fazermos simplesmente a vontade de Deus. Então, caro telespectador, segundo o que o irmão Gerson esteve aqui a nos dizer, é importante sim investir nos dois, no caráter e na reputação, porque no final do dia precisaremos dos dois bem limpos e alinhados à palavra de Deus. Irmã Vânia, como preservar esses valores morais no mundo atual em que vivemos? Muito obrigado pela questão. Nós devemos preservar esses valores morais com base na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que é o nosso escudo. A palavra de Deus é que é o nosso espelho a cada dia. Por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti pelas profecias que ouviste falar acerca de ti. O apóstolo tem declarado palavras. O apóstolo tem nos ensinado a palavra de Deus, que é esta palavra que nós devemos levar para as nossas vidas e fazermos com que ela produza e dê frutos dentro da nossa vida. Porque os valores morais já nos foram dados, que é a integridade, o amor ao próximo, que é a benignidade, que é a longanimidade, que é todo esse aparato que Deus quer que nós vivamos por meio dele. E a preservação dos mesmos valores será vinculado por meio da nossa fé. A nossa percepção, a nossa aplicabilidade nas palavras que nós temos ouvido. Porque para você manter uma determinada palavra dentro de si, vai requerer com que o teu caráter esteja alinhado ou vinculado com aquela palavra. Então, os valores morais que nós temos ouvido a cada dia por meio do apóstolo, por meio da pastora, nós devemos mantê-los pela fé em Deus. Por isso que a irmã Paula anteriormente ela disse, a palavra de Deus diz: nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se nós somos esta luz, este sal, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de enfrentar desafios a cada dia deve ser por meio desta palavra. Esta palavra de Deus é que nos vai conduzir. Porque se Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me seguir não andará em trevas, nós também, com toda ousadia, podemos dizer: nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque nós já recebemos estas palavras, nós já recebemos esta vida. Porque o apóstolo bem ensinou a vida nas palavras. E se nas palavras da vida não são quaisquer palavras, mas sim palavras que carregam poder, que carregam aquela presença manifestada de Deus. E se nós temos esta presença dentro de nós, o que acontece no mundo hoje não pode nos afetar. Porque nós, se pararmos e percebermos, a sociedade ela está ferida, sim. Mas cadê os cristãos que têm aquele dunamis, aquele poder de Deus para poder transformar esta sociedade, para que os valores morais sejam preservados com muita responsabilidade, para que estes valores sejam vistos e sejam refletidos por meio de nós? Nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos acordar, nós precisamos sair da zona do conforto, como o apóstolo nos ensinou. Nós temos de ir à realidade. Qual é a nossa realidade? Qual é o nosso papel como cristãos hoje? Como é que nós devemos preservar estes valores? Qual é a palavra que nós devemos carregar e nós dizermos: sim, nós estamos a combater o bom combate por meio desta palavra? Porque os valores morais, eles precisam ser preservados. E quem pode preservar além de nós cristãos? Nos foi dada uma palavra de vida. Nos foi aberto os olhos, tal como Deus abriu os olhos de Agar quando esteve com seu filho no deserto. Nós também nos foi aberto os olhos por Deus, por meio do apóstolo. O apóstolo está aqui todos os dias a dizer: jovens, adolescentes, acordem. O futuro é este. Brilhem. Mas a nossa forma de brilhar será por meio dos valores morais que nós carregamos, que é a integridade moral, ética e amor ao próximo. Tudo isto está vinculado numa só palavra,
que esta palavra que Deus nos deu, que é a fé. A fé em Deus é que vai nos fazer preservarmos estes valores e que nada poderá vir para abalar ou degradar estes mesmos valores que nós carregamos por meio do Espírito Santo. Muito obrigada. Amém. Irmã Paula tem algo a dizer? Esses valores que recebemos da palavra de Deus, dos ensinamentos que temos tido com o apóstolo Honório, podem sim ser postos em causa. Como lidar com essa situação? Como eu havia dito anteriormente, os nossos valores não são negociáveis. Mas nós estamos inseridos numa sociedade. O irmão Gerson disse que existem situações que podem fazer com que nós possamos tentar ou ser tentados a ir para além ou contra os nossos princípios. Então, há situações que podem estar a querer pôr em causa os nossos valores, mas nós devemos saber que esses valores não são negociáveis, como eu tinha dito. Então, os nossos valores são vitalícios, como o irmão Gerson disse, nós devemos cumprir com os nossos valores. Eles regulam a nossa vida, eles protegem a nossa visão. Nós temos um alvo a atingir, nós temos uma visão a alcançar. Então, esses valores vão proteger a nossa visão. E nós estamos numa sociedade e os princípios que nós temos não são os princípios que as pessoas à nossa volta têm, mas nós devemos preservar estes princípios que nós recebemos, porque esta é a função do sal, tem a função de preservar. E nós não podemos ser insípidos, senão seremos pisados. Se nós não tivermos a coragem de ficar em pé, de combater, de estar ali pelos nossos valores, ninguém vai fazer isso por nós. Então, as situações do dia a dia não podem colocar em causa os nossos valores. Se colocam em causa os nossos valores, não vale a pena. Não valem a pena. Obrigada. Amém, muito obrigada. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas há uma questão que não se cala. Como ser um jovem com valores num mundo corrompido? Irmão Gerson. Bom, nós precisamos de saber que a palavra de Deus é o nosso guião. E qualquer país tem a sua Constituição. E a palavra de Deus é a Constituição do Reino de Deus. O apóstolo já nos ensinou várias vezes acerca disso. E para nós conseguirmos viver e termos valores assim neste mundo em que nós devemos estar constantemente a ouvir a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, nós teremos certeza daquilo que estamos a fazer. E nós saberemos que a vontade de Deus é esta. Então, se eu quero me tornar uma pessoa com valores, eu devo ser guiado pela palavra de Deus. Mas aí está, como ser guiado por uma coisa que eu não conheço? Isso quer dizer que eu devo ouvir e estudar a palavra de Deus para que eu possa conhecê-la, para que eu possa saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer que eu faça nesta situação. O apóstolo já nos ensinou que Deus tem resposta para tudo quanto nós queremos. E todas as coisas quanto nós vivemos hoje, isso já estava, nós podemos encontrar as respostas na palavra de Deus, porque parece que quando nós vamos para um determinado lado e temos questões, as respostas àquelas questões já estão lá na palavra de Deus. O apóstolo já nos disse que a Bíblia tem a resposta para tudo quanto nós queremos. Então, se é valores que nós precisamos, queremos estar alinhados, queremos viver de acordo com estes valores, nós devemos conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, nós aqui em Moçambique temos a Constituição da República. Muitas vezes, tem coisas que nós sofremos simplesmente por não conhecermos a Constituição. E, às vezes, mesmo as próprias pessoas que te fazem sofrer determinadas coisas, fazem aquilo porque também não conhecem a Constituição. Porque se conhecessem, não fariam. Então, nós devemos conhecer a Constituição. Então, a Bíblia é a nossa Constituição, é a Constituição do Reino de Deus. Conhecendo a Bíblia, nós saberemos o que Deus quer que nós façamos. Os valores estão inseridos lá. Os princípios também estão inseridos lá. O apóstolo já nos ensinou. Então, vamos fazer de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Estudar a palavra, ouvir a palavra. E daí, nós sempre faremos a vontade de Deus.
Amém, muito obrigada. Neste momento convido ao painel que deixe ficar as últimas considerações, irmã Paula. Muito obrigada. Obrigada ao apóstolo, obrigada à pastora pela oportunidade e pelos ensinamentos. Muito obrigada pela oportunidade. Dizer a todos os irmãos que nós devemos ter princípios pelos quais devemos estar dispostos a morrer. Os nossos princípios vão regular a nossa vida, vão nos ajudar a alcançar a nossa visão. Nós somos cristãos na igreja, somos cristãos na sociedade em que estamos inseridos nas nossas nações, seja a escola, trabalho, nós devemos ter uma fé prática. Nós somos cristãos em todo o mundo. Os nossos princípios não são negociáveis, repito outra vez, e nós devemos ter um compromisso com Jesus, porque essa será a única forma de nós obedecermos os princípios que nós aprendemos e vivermos de acordo com eles. Obrigada. Muito obrigada, irmã Paula, irmão Gerson. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado pelo convite e agradecer ao apóstolo e à pastora pelos contínuos ensinamentos, pela proteção que Deus tem nos dado também por meio do homem de Deus. E dizer a todos agora que nós devemos aproveitar e usufruir dessa nova graça que flui no homem de Deus, porque é esta graça que vai nos levar até os nossos destinos. Deus sempre envia um homem para que possa guiar o seu povo. E no nosso caso, Deus nos enviou ao apóstolo. Nós só devemos reconhecer e aceitarmos ser guiados por este homem, porque Deus dá visão aos seus servos e eles sabem para onde vão levar o seu povo. Então cabe ao povo confiar na visão que o servo de Deus tem, porque essa visão vem de Deus. Então nós devemos aproveitarmos dessa graça e tirarmos o maior proveito desta graça. E muito obrigado. Muito obrigada, irmão Gerson e irmã Vânia. Muito obrigada, irmã Ana. Muito obrigada ao painel. Agradecer mais uma vez ao apóstolo e à pastora pela oportunidade que nos estenderam de cá estarmos e compartilharmos dos ensinamentos que aprendemos do apóstolo e da pastora. Exortar ao caro telespectador, mantenha a fé de Deus dentro de si, carregue sempre os valores morais que tens aprendido do apóstolo e da pastora e mantenha as tuas vestes alvas, não se distraia com nada. Jesus está a voltar, que Ele te encontre pronto. E a minha oração é que Deus te abra os olhos para que vejas o poço de água viva que está aqui diante de nós. E muito obrigado, muito obrigado. Amém. Muito obrigada a Deus por esta oportunidade. Agradecer também ao apóstolo Honório e à pastora Jennifer por terem nos dado a oportunidade de mais uma vez estar aqui a ser usados como a boca de todos os jovens e adolescentes do mundo inteiro. Agradecer ao Espírito Santo pela capacitação. Agradecer ao painel pela disposição. Muito obrigada. Agradecer ao caro telespectador pela sua audiência. De certo que hoje aprendeu muito acerca da palavra de Deus e dos valores morais, porque sim, é um jovem com valores do reino e vive com base nesses valores neste mundo corrompido. E convidamos o caro telespectador a em casa se levantar, coloque-se em pé, convidamos para que sim, faça parte do momento cultural em que iremos apresentar uma dança. Vem conosco e dance no Senhor, porque assim Deus alegra-se de todos nós. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade. Shalom.